Nós queremos dar as boas-vindas a todos os participantes desse nosso encontro virtual, que nesse momento falará sobre aprendizagem híbrida. Na verdade, o Instituto de Pesquisas e Administração da Educação, que já há muitos anos acompanha todo o desenvolvimento das tecnologias aplicadas à educação, vem propor esse debate e teremos esse encontro dividido em 4 painéis. Estaremos nesse primeiro momento falando dos aspectos globais da aprendizagem híbrida e depois teremos colaboração de 3 outros companheiros nossos que estarão abordando temas específicos dentro do mesmo contexto. Mas na realidade nós vivemos hoje numa época da aprendizagem e por isso preferimos chamar como aprendizagem híbrida. Toda a história dos conceitos de educação mostram que tivemos um século atrás o princípio muito da instrução. Era comum, até estabelecimentos de ensino criados naquela época, eram chamados como estabelecimento de instrução, Ministério da Instrução Pública. Então nós temos a instrução como sendo a palavra-chave de todo o processo de aprendizagem, ou seja, um ponto muito unidirecional. Depois, por volta de 1920, começamos a ter mais a figura do ensino como um substituto da instrução. Na realidade, acabou não sendo um substituto, acabou sendo um meio sinônimo e muitas vezes se utilizava como instrução, utilizava como ensino e até por volta de 1930, quando surge o movimento da educação nova. Então, o termo educação ele evidenciou mais fortemente, mas prevaleceu durante praticamente todo o século a educação como um pouco de sinônimo também do ensino e da instrução. Mas, ao virar o século, vivemos nesse momento um momento da aprendizagem. E essa aprendizagem é exatamente um caminho de mão dupla, onde cada um aprende com o outro. Não existe um detentor do conhecimento, porque principalmente através da internet já trouxe uma mudança de todo um cenário de domínio dos conteúdos. Então não temos hoje mais como tínhamos na antiguidade, onde alguém era o detentor do conhecimento e passava verbalmente para os seus alunos, para a sua comunidade, o seu ponto de vista, aquilo que era o que convencionado como o correto. Essa mudança dos tempos fez com que tivéssemos também a necessidade de adaptação dos agentes desse processo. No primeiro momento, o mestre era aquele que tinha que era o detentor do conhecimento, e os outros eram discípulos, eram alunos, eram aprendizes, e que tinham que seguir as orientações que eram transmitidas verbalmente até 1400 e pouco, quando a imprensa com caracteres móveis veio mudar todo o cenário e tivemos aí o livro como uma tecnologia fundamentalmente importante na difusão do conhecimento. Mas existiu uma resistência muito grande, e essa resistência ocorreu por mais de 100 anos, segundo a história, onde os professores não aceitavam o livro, porque eles perdiam o conhecimento, perdiam o poder de ser o detentor do seu conhecimento. Mas isso superou, naturalmente, esses professores foram morrendo e outros foram assumindo, não houve uma mudança, uma aceitação, mas houve uma mudança dos agentes e tivemos essa transcorrer desses últimos anos e os séculos mostraram realmente que passamos a viver hoje um cenário de aprendizagem. E o que é aprendizagem? É um conceito muito mais aberto, é um conceito onde temos a oportunidade de, por várias formas, fazer a troca de conhecimento. O conhecimento já é um bem público, então nós não temos mais o detentor do conhecimento, nós temos estratégias de transmitir esse conhecimento para uma comunidade, para um segmento, para o mundo. Então, quando se centrou muito em educação presencial, educação à distância, começou a existir uma bipolarização. Então, as pessoas que eram favoráveis à educação à distância
outros que eram favoráveis só à educação presencial. A educação à distância teve uma resistência muito forte, mesmo tendo surgido no mundo em 1830, através do ensino por correspondência. No Brasil, desde 1900 aproximadamente, um pouquinho antes, já tínhamos os primeiros cursos transmitidos pelos Correios, mas tivemos a evolução tecnológica que fez com que todos os sistemas modificassem. Mas hoje temos já uma nova realidade, que é a aprendizagem híbrida, que envolve aspectos presenciais, aspectos à distância, mas não é híbrido, não é sinônimo de educação à distância. São aspectos completamente diferentes. A educação à distância é feita a partir de plataformas, sistemas definidos, e que você tem uso naturalmente de tecnologias mais avançadas ou menos avançadas. Você pode ter bons projetos, e temos hoje bons projetos aí pelo mundo, de ensino à distância, de aprendizagem à distância, sendo transmitidos na primeira geração, ou seja, só num material escrito ainda, transmitido pelos Correios. Isso é ruim? Não. Depende do público que você está trabalhando, depende daquilo que acontece no seu objetivo institucional. Então, o que nós temos que verificar é que a aprendizagem híbrida mescla momentos de conteúdos transmitidos através das tecnologias e outros que são transmitidos através dos momentos presenciais. E vivemos hoje, nesse momento, com o surgimento da pandemia, da Covid, evidenciou-se muito a figura da aprendizagem híbrida. E o que isso foi feito de uma forma tão improvisada e está dando certo na maioria das instituições? É que transmite conteúdos, são conteúdos através de uso de tecnologias que fazem com que os conteúdos, a interação aconteça com os alunos que estão distantes. Mas o grande problema que ainda existe da aprendizagem híbrida e da educação à distância é exatamente a falta de condições de tecnologia. Nós temos muitas escolas, muitos alunos que não têm acesso ainda à internet. Então, como é que você vai conseguir fazer a transmissão? O Ministério da Educação anuncia a criação de sistemas de transmissão, mas isso não é um processo de uma noite para o dia, isso leva tempo, porque nós não temos infovias da educação definidas em nosso país, como acontece em algumas outras nações que já pensaram na frente. Mas nós temos ainda que reconhecer que existe um outro fator, que é o profissional não foi preparado, ele não foi formado dentro desse novo cenário. Nós todos passamos pelas formações profissionais, passamos com situação presencial. Praticamente essa foi a história de quem tem de algumas gerações. Mas o que nós tivemos hoje é que os jovens já têm muito mais facilidade em acessar a educação através dos meios computacionais, por telefones, por tablets, por equipamentos mais avançados ou menos avançados, mas você tem realmente o aluno muito mais preparado do que o professor, do que o profissional que atua na área de educação. Nós temos ainda muita dificuldade, a gente vê, por exemplo, hoje, quando você realiza uma live, você realiza um evento virtual, quantas são as pessoas que têm muita dificuldade de operar uma plataforma Zoom, uma plataforma Google, ou você tem realmente a necessidade de saber que tem que apertar o botão aqui, aquele lá, é coisa simples, para as crianças é muito mais simples, mas para os adultos muita dificuldade ainda existe. E nós temos que verificar também, não adianta você fazer às vezes um processo muito avançado de tecnologia na sua instituição, se você não tem na outra ponta os alunos acompanharem em condições de acompanhamento, e mais do que isso, as famílias, porque o orientador de aprendizagem hoje muitas das vezes é o pai, a mãe, o avô, a avó, são as pessoas que estão na outra ponta dentro da casa das pessoas para poder fazer a transmissão. Então nós temos algumas experiências, alguns conceitos que vão ser colocados em 2 painéis seguintes desse nosso encontro,
e levar até o ponto da legislação, até onde a legislação permite o uso da aprendizagem híbrida. Nós temos momentos, são momentos excepcionais. Vivemos em 2020 com momentos excepcionais. Temos aí autorização do Ministério da Educação para uso de tecnologia, dispensa, mas nós temos alguns fatores que não são bem definidos ainda, como, por exemplo, a correlação de uma carga horária presencial para uma carga horária feita por educação à distância. Então, o Conselho Nacional de Educação tem, inclusive, analisado algumas coisas, algumas propostas, mas não existe um modelo, e não é recomendável que exista um modelo padrão, ou seja, corresponde a metade, o dobro do tempo. Quem trabalha em educação à distância sabe que dá muito mais trabalho uma aula por educação à distância do que presencial. Você tem que preparar, você tem que saber, nem todos às vezes têm condição de participar de uma aula virtual. Existem aspectos que são importantes, o respeito à diversidade, o respeito à individualidade de cada um. E nós temos que ver também do outro lado como é que está o perfil desse público-alvo. Então, quando nós sugerimos esse encontro, esse nosso debate, é exatamente para iniciar colocando algumas reflexões. E essas reflexões, elas vão sendo definidas com visões de futuro, e essas visões implicam bons trabalhos que estão sendo feitos aí, espalhados pelo mundo. Não quer dizer que seja necessariamente de países industrializados. Nós temos muita experiência positiva de países pequenos ainda, países que não avançaram em termos economicamente, mas que têm belos projetos de tecnologia aplicada à educação. Uma coisa é certa, é que nós não teremos mais o mesmo modelo que tínhamos no passado. Então, nós vamos ter nas escolas muitas salas de aula sobrando, nós vamos ter a necessidade de conviver com uma realidade nova, que é uma realidade que será diferente. O novo normal não será semelhante ao antigo normal. Nós vamos ter momentos que são momentos de mais integração, mas é certo que a tendência do mundo moderno é que você aumente significativamente a aprendizagem híbrida. E essa aprendizagem híbrida, os conceitos são ainda muito abertos, há necessidade de ajuste. O último painel nosso vai ser sobre o aspecto de legislação, porque nós temos que ter um avanço de legislação permitindo o que já está previsto na LDB, que é a autonomia dos projetos pedagógicos. As instituições de ensino têm, pela LDB, a liberdade de poder definir os seus projetos junto com os seus professores, e essa definição com a comunidade educacional. E cada comunidade, cada escola tem o seu projeto, que é diferente do outro. Não existem projetos iguais, os projetos podem ser parecidos, podem ter a mesma linha, mas não adianta você tentar colocar um projeto único que não vai dar certo. As escolas públicas passam por essa dificuldade. Às vezes você tem um projeto do Estado, e do Estado X, do Estado Y, do município tal, mesmo em cidades, você tem cenários muito diferentes, você tem situações, as escolas atendem a públicos diferenciados. E o que é importante é que você tenha sempre em mente que você, que é o educador, você tem que se ajustar à realidade do aluno, à realidade do grupo. Não adianta você querer colocar a sua realidade, e essa realidade, mesmo que seja um sistema de educação online. Na educação à distância, você tem muito mais programas prontos, programas que são direcionados para todos os que participam, mas no sistema híbrido você tem que ajustar esses programas à realidade de cada um. Então, nesse momento inicial, eu vou me despedindo por aqui, mas teremos dois colaboradores e uma colaboradora que estará nos próximos painéis, aprofundando e trazendo realmente debates nesse sentido. E o mais importante é que nos eventos virtuais que são realizados pelo Instituto de Pesquisa e Administração da Educação, nós sempre propomos que as instituições façam grupos de estudos, aprofundem esses grupos de estudos nas suas casas de ensino, nos seus meios virtuais ou presenciais, para poder debater, e nós estaremos sempre à disposição para interagir com vocês nessa troca de vivências.
Muito obrigado a todos e até um próximo encontro, mas o encontro prossegue com a participação dos nossos amigos colaboradores.